Olá, meu nome é Michele Salles, sou professora de musicalização numa escola da rede privada e também trabalho no projeto Corais nas Escolas, que faz parte da Secretaria de Educação do nosso estado. Então eu sou regente coral. Bem, a proposta desse vídeo é poder mostrar, fazer uma demonstração de como eu tenho desenvolvido essas aulas online com os meus alunos do Fundamental 1. Então eu vou fazer um vídeo de como eu planejei a minha aula para o primeiro ano do Fundamental 1. Então eu já venho trabalhando com eles o tema duração, que seriam as figuras rítmicas, mas é o tempo dessas figuras rítmicas. Então, o tema da aula é duração. Para que eu chame o aluno para a sala de aula, ao invés de fazer uma canção de boas-vindas, uma brincadeira, fica um pouco complicado, porque nesse formato de aula online, a gente não consegue fazer um trabalho que alcance esse aluno. Eu não sei como está sendo a resposta dele do outro lado, mas aí eu pensei numa outra possibilidade, em fazer um momento de curiosidade. Então eu peguei um instrumento que eu tenho, que é esse Thunder Tube, e eu começo a aula fazendo esse som, falando do instrumento e o que eu posso fazer com ele. Então foi assim que eu descobri uma forma de abrir a minha aula de um jeito que pudesse despertar curiosidade e alcançar esse aluno. E aí eu falo sobre o instrumento, o que nós podemos fazer com ele, faço mais demonstração. E aí eu finalizo essa parte. Depois que eu fiz essa demonstração, eu parto para o tema principal, que são as figuras rítmicas, mas é claro que eu não falo dessa maneira com eles. Eu falo somente sobre o tempo longo e o tempo curto. E aí, o que eu vou fazer com eles? Eu vou fazer uma atividade que eu aprendi numa oficina lá no CAEM, São Paulo, foi o máximo. Elvira Drummond fez uma atividade com a gente que eu achei fantástico. O desenho de uma casa, usando aquela canção Fui morar numa casinha ia, infestada de cupim, pim, pim, saiu de lá, uma lagartixa olhou pra mim e fez assim. Então eu quero trabalhar ritmo com eles, mas é claro que eu não vou falar sobre isso. Eu vou fazer o desenho da casa, fazendo essa demonstração, depois eu toco, e aí eu quero trabalhar com eles o andamento, se vai ser rápido ou se vai ser demorado. Então, primeiro eu faço a demonstração, digo a eles que podem usar o que tiver em casa, pode ser canetinha, lápis, caderno, e explico o porquê de eu estar usando essa caneta especial, exatamente para que o traço fique um pouco mais visível para ele que vai assistir do outro lado. Então, fui morar numa casinha, não repare se está torto, porque eu estou desenhando, aqui é complicado. Fui morar numa casinha, infestada, de cupim, pim, pim. Saiu de lá, uma lagartixa, olhou para mim e fez assim. Então, dessa maneira, eu faço várias vezes a casinha, desenvolvo isso com eles e aí eu vou pro teclado. Deixa eu só ligar aqui. Canto a canção com eles, porque às vezes as crianças não têm acesso a essas canções folclóricas. O que eu acho assim muito triste, porque ultimamente as crianças têm muito mais contato com Galinha Pintadinha, né?
apesar de que Galinha Pintadinha canta bastante essas canções folclóricas, mas às vezes nem acesso a isso as crianças têm. Elas têm mais acesso a um conteúdo mais adulto. E aí eu acho um pouco inviável, porque essas canções, elas são muito próprias para a idade e também porque a gente pode trabalhar N possibilidades com elas. Então eu começo. Fui morar numa casinha infestada de cupim, saiu de lá, uma lagartixa olhou pra mim e fez assim. E assim eu brinco com eles. E aí eu posso dizer, ó, presta atenção se o andamento vai ficar, né, se vai ficar mais rápido ou mais devagar. Nem falo de andamento, porque não é uma palavra própria para usar nesse momento em que eu estou ensinando. Depois eu vou explicar como que funciona o andamento. Então eu vou falar assim, a velocidade, se vai ser mais rápido ou mais devagar. Fui morar numa casinha infestada de cupim, saiu de lá, uma lagartixa olhou pra mim e fez assim. Então assim, eu brinco com eles e reforço esse tema duração, que é uma atividade que a gente já vem fazendo há bastante tempo. Depois que eu passo por essa atividade, eu vou para a prática instrumental, porque os meus alunos, eles utilizam esse instrumento, que é a flauta doce, para musicalização. Então eu não deixo de usar esse instrumento em nenhum momento da minha aula. Aí como eu faço com eles? Eu já falei da clave de sol, já mostrei a pauta, as notinhas, mas eu quero usar esse recurso aqui. Aqui eu estou trabalhando também duração. Som curto, som longo. E aí eu já vou com as cores, isso é porque eles já sabem essas 3 notinhas, dó, si e o lá. Eu uso as cores para trabalhar as notas musicais. E aí eu oriento, se eles quiserem fazer essa pintura, né, usando as bolinhas coloridas no caderno para depois treinar, sem a utilização de nenhum equipamento tecnológico, ele pode fazer isso. E aí eu lembro da posição da flauta, gosto de brincar, né, de desafiá-los. E aí eu dou sugestão de desafio. Vai lá, brinca com o papai e com a mamãe sobre você ganhar velocidade igual o Flash, aquele super-herói, né, das histórias em quadrinhos, aquele super-herói do filme da Liga da Justiça, que ele é tão rápido que às vezes a gente nem vê, né? Então vamos fazer bem rápido igual ele. Você pede para sortear uma cartinha, se o nome da cartinha for lá, você faz rapidinho, posição do lá, posição do si, posição do lá de novo, posição do dó, ó, dedo de estalar. E eu, antes desse processo de ensinar a flauta, né, quer dizer, nesse processo de ensinar a flauta, eu ensinei usando o nome nos dedos, fura-bolo, pai de todos, mata-piolho, brinco bastante com eles sobre isso, reforço, e aí depois eu ensino a eles treinarem isso sem o instrumento, usando só os dedos, fazendo essa troca para ganhar agilidade, para ficar igual o super-herói da Liga da Justiça, que ele vai ficar mais rápido e ele vai ser um super-herói especial porque ele toca o instrumento dele rápido. Então eu sempre desafio o aluno. E aí depois a gente vai para essa prática. Dó, dó, si, lá. E eu vou cantando com eles. E aí no momento eu vou tocando a flauta com a mão, apoiando a flauta em uma superfície para que eu possa utilizar essa outra mão para direcionar as notinhas. Depois que eu fiz isso, eu fui para uma prática instrumental com percussão. Deixa eu guardar o meu tubo. E aí eu utilizo o que o aluno tiver em casa.
Pode ser a caixa de leite, pode ser a caixa de sapato, uma vasilha plástica, bandeja, essa bandejinha, né, que eu comprei, veio maçãs dentro. Qualquer um desses recursos, faço a demonstração para a gente fazer a nossa brincadeira. Então, eu mostro as possibilidades que o aluno tem de usar o que ele tiver em casa para fazer som. E lembrando sempre que, mesmo não sendo um instrumento musical, ele se torna a partir do momento em que eu utilizo na música. Então é uma caixa de leite e uma colher de pau. Mas se eu estou tocando de forma organizada, eu estou fazendo música. Uma coisa é fazer barulho e bater aleatoriamente desorganizado. Agora, quando eu faço organizado, se torna música. Aí o que eu fiz? Apresentei o meu cavalinho, falei com ele que o meu cavalinho, ele trota. E ele também gosta de galopar. Depois que eu fiz essa demonstração, eu pergunto, qual é o mais rápido? Galopar ou trotar? E aí, depois que eu explanei bastante isso, que eu deixei a pergunta no ar, eu utilizo essa música. Kit Dreymeyer tem no seu álbum Conversa de Bichos a canção A Trote, a Galope e a Passo. É uma canção que é uma gracinha. E aí ela faz esses 3 movimentos. Aí eu seguro que parou o cavalo. Poderia usar uma corda, claro, mas eu pensei em utilizar uma corda e fiquei imaginando, bem, se eu utilizar, talvez me atrapalhe um pouco, porque tem que ser tudo muito rápido. Isso porque as minhas aulas são de 30 minutos no máximo. E prender a atenção da criança também é complicado. Então, eu preciso ter muita agilidade e as aulas elas precisam ter essa dinâmica de mudar o cenário, para que eu utilize cada um desses recursos. Às vezes eu tenho que fazer um malabarismo aqui, onde eu vou colocar cada coisa, para não interromper a gravação. E aí depois que eu toquei, que eu fiz a demonstração, eu volto para o cavalinho, para pergunta, a gente responde, né? Eu faço de conta que eles estão respondendo e depois eu finalizo a aula já criando expectativa para a próxima. Quem sabe vai vir um instrumento diferente, uma curiosidade, né? E sempre estimulo, né? Pensando assim, bem, o aluno ele já está tocando 4 notinhas, quem sabe ele já não pode se preparar para tocar uma notinha nova, e sempre cria uma expectativa para que ele venha assistir a próxima aula.
Então, assim eu consigo concluir, eu consegui fazer uma aula de aproximadamente 27 minutos com todos esses elementos, e eu já tinha feito outras aulas com outros elementos, trabalhando a duração, utilizando outros recursos, outras brincadeiras, outras atividades que a gente acaba desenvolvendo ou descobrindo com outros colegas que fazem trabalhos fantásticos. Então, eu deixo aqui essa minha dica da aula que eu dei para minha turma do primeiro ano do Fundamental 1. Eu espero que vocês tenham gostado e quem sabe eu consiga trazer outros exemplos de aulas para que vocês possam ver como eu tenho feito o meu trabalho nesse período de pandemia e que tem desafiado a gente a superar os nossos limites, e a gente pensa que não é capaz, mas eu acredito que depois dessa pandemia a gente pode todas as coisas sim. Valeu pela força e até a próxima!